Você já ouviu muito essa expressão, estávamos mortos e por causa de Cristo agora nós temos vida. Mas esta é uma realidade profundamente bíblica e que você precisa entender para sempre agradecer essa grande bênção. Estávamos mortos. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12, você vai ver esta realidade. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. A morte passou para todos nós. E, inclusive, este evangelho, este texto de Romanos é lindo. Inclusive, o título é Morte em Adão e Vida em Cristo. Então, em Adão eu morri e eu tenho agora vida em Cristo. Aliás, esse texto de Romanos é imprescindível para você entender isto. Em Adão eu morri, mas em Cristo eu revivi. Inclusive, Paulo vai chamar Jesus de um novo Adão. O primeiro Adão nos trouxe a morte, o segundo Adão nos traz a vida. É sobre isso que eu quero meditar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 4, versículo de 13 a 16. Romanos capítulo 4, versículo 13, versículo 16 a 18 e versículo 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhes fora dito. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé foi creditada como justiça. Orígenes, comentando Romanos, ele diz o seguinte: os mortos aqui são aqueles cujas almas pecaram, pois a Escritura diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por que nós morremos? Por causa dos pecados. O texto que eu comecei lendo para você de Romanos capítulo 5, ele disse isso bem claro. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então Orígenes está dizendo, os mortos aqui são aquelas almas que pecaram, pois a Escritura diz, a alma que pecar, essa morrerá. Morremos porque pecamos. Adão morreu porque não ouviu, não quis obedecer à ordem de Deus. Não coma daquela árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Então, por isso que a palavra de hoje está dizendo o seguinte, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Herdeiro. Orígenes continua. Assim como os sentidos morrem em nosso corpo mortal, de modo que ele já não pode ouvir, cheirar, provar ou tocar, assim também os sentidos espirituais morrem na alma, de modo que ela não consegue ver a Deus, nem ouvir sua palavra, nem sentir o suave odor de Cristo, nem provar a boa palavra de Deus, nem tocar a palavra da vida, pois assim devem ser consideradas mortas. Era assim que estávamos quando Cristo veio, mas Ele nos deu vida por sua graça. Interessante, né? Orígenes está fazendo um paralelo do corpo com a alma. Quando o corpo morre, já não ouve mais, já não cheira mais, já não prova mais, já não toca mais.
Os sentidos estão mortos. Quando a alma morre, a mesma coisa acontece. Ela já não consegue mais ver a Deus. Não consegue mais ouvir sua palavra. Não consegue mais sentir o suave odor de Cristo. Não consegue provar a boa palavra de Cristo e nem tocar a palavra da vida. Era assim que estávamos quando Cristo veio, mas Ele nos deu a vida por sua graça. Ele nos deu vida, Ele nos deu herança. E veja, só temos direito à herança porque estamos vivos. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados. Versículo de 4 a 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. A condição de herdeiro é uma graça. É um dom gratuito. Eu estava morto, minha gente. E por graça, por misericórdia, agora eu tenho vida. Escreve aqui nos comentários com muita alegria: obrigado, Jesus, porque me destes a vida. Obrigado, Jesus, porque me destes a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.